Então, uma edição especial aqui do Futebol Americano no Brasil, com o presidente da Confederação Brasileira, o Ítalo Mignoni. Nós vamos conversar sobre esse convite que apareceu para o Brasil Onças feminino para participar de um torneio amistoso internacional. Então, Ítalo, eu queria saber, assim, porque apareceu como surpresa para mim esse convite para participar deste torneio em Honduras em 2020. Como apareceu, como foram as primeiras conversas com a equipe que está gerindo essa competição lá? Na verdade, a conversa surgiu através da Confederação procurar a IFAF, né, que é o órgão de Federação Internacional do Futebol Americano, para primeiro entender quais são as pendências que a Confederação Brasileira tem perante a esse órgão. E eles viram que mudou um pouco da gestão, né, da forma de lidar com o futebol americano aqui no Brasil, e eles começaram a ver que a gente está com uma gestão um pouco mais profissional, um pouco mais organizada, dedicada, e surgiu a possibilidade de a gente disputar essa competição lá em Honduras. Então, a gente começou a estreitar um pouco os laços, relação, né, e os laços com a IFAF, e aí surgiu esse convite, frente ao que o Brasil vem desenvolvendo de futebol americano. Então, surgiu o convite e vi a possibilidade de a gente montar pela primeira vez a nossa seleção feminina, né? Então, a gente, internamente dentro da confederação, discutiu a viabilidade da seleção, né? Então, o diretor de esportes, Dan Miller, juntamente com a diretoria de futebol americano feminino, que é representada pela Raquel, de Brasília, a gente começou a entender a viabilidade de fazer uma seleção dessa e assumiu o compromisso, né, e abraçou a causa de fato fazer isso acontecer, né. A gente foi muito bem recebido aí pela comunidade do futebol americano no Brasil com essa notícia, e agora é um desafio que a gente tem pela frente, né, que gerir seleções é um desafio para qualquer confederação. Sim, tocou num ponto interessante, que é essa conversa, esse estreitamento de relação com a IFAF. Essa competição que eu conversei com uma das organizadoras lá em Honduras, até não é de Honduras, ela é da Costa Rica. Essa competição não é da IFAF, é uma competição amistosa. Isso faz uma influência, principalmente nessa relação Brasil, IFAF e IFAF Américas? Com certeza. Na verdade, a gente tem que inicialmente procurar estreitar esses laços, né, porque, infelizmente, a relação que o Brasil tinha com o futebol americano internacional ficou um pouco estremecida, né? Tanto que nosso primeiro contato com a IFAF, e não somente com a IFAF, mas sim com também outros órgãos internacionais que participam da organização desses torneios, como a USA Football, foi inicialmente entender quais são as pendências que o futebol americano no Brasil, né, que a CBFA, que é a que representa o futebol americano, tem com relação a essas entidades. Então, a gente buscou para entender quais são as pendências. Então, tem algumas pendências financeiras que a gente está apurando ainda qual que é o valor exato e como que a gente vai, de fato, quitar essas pendências. Tem algumas pendências administrativas frente a procurar isso, né? Então, ou seja, as organizações começaram a perceber que, com bons olhos, né, que nós estamos procurando nos regularizar. Então, eles viram que a gente também tem a capacidade, tanto esportiva, né, quanto administrativa, de gerenciar uma competição para fazer parte, de gerenciar uma seleção, para fazer parte dessa competição. Tá. Essa competição que vai acontecer logo em seguida, basicamente um ano para ela acontecer, ela antecipou algum planejamento da CBFA para montar a equipe feminina do Brasil Onças? Com certeza. A gente já tinha sim um planejamento, né, mas a nossa intenção era tentar estruturar melhor a competição de futebol americano feminino dentro do Brasil. Então, ou seja, conseguir, através de políticas de incentivo e até mesmo de conformidade, criar mais equipes, fazer com que o campeonato seja um pouco mais estruturado, e a partir daí montar a seleção. O convite é a partir da IFAF, né? A IFAF fez o intermédio para que o Brasil fosse contemplado com esse convite. Ele acelerou o processo de fato, entendeu? A gente já sabia do potencial de poder criar essa seleção, mas a gente queria consolidar melhor o futebol americano feminino no Brasil. Então, ou seja, ele
esse convite fez a gente acelerar de fato o passo, mas nada do que a gente consiga dar que a gente não possa dar um passo maior do que a perna. Então a gente está tendo muita cautela com relação a isso também, para que a gente seja uma seleção estruturada, né, em todos os âmbitos, seja esportivamente ou administrativamente, e que vá para competir de fato com um título, né? A gente sabe que tem seleções fortíssimas aí, principalmente do Canadá e dos Estados Unidos, mas a gente tem condições sim de ir para a competição e disputar pelo título, né? Para formar essa equipe, já que é um planejamento bem curto, qual é o modelo ideal para fazer essa seleção para a comissão técnica? É camps regionais, um camp único? Qual a ideia para determinar isso daí e formar a seleção de fato? A gente está até debatendo sobre isso dentro do núcleo de esportes da confederação hoje. Então, estou em conversas estreitas aí justamente com o Dan Miller e a Raquel, justamente para tentar ajustar isso, né? A gente está discutindo em 3 grandes possibilidades, né? Fazer primeiro os camps regionais, eu acredito que seja a melhor condição da gente poder avaliar de fato os times, né? A gente tem uma concentração principalmente no Centro-Oeste, em Brasília e Campo Grande. A gente tem Rio de Janeiro e Curitiba, onde tem os principais polos de time feminino do Brasil. Então, a gente vai atacar essas frentes, fazer esses camps regionais. A gente vai fazer análise de vídeo para fazer convocações e a gente quer tentar formar uma comissão técnica com pessoas que estão envolvidas de fato com o futebol americano feminino. Então, assim, a gente vai ter sim mentoria e assessoria de pessoas, de técnicos, comissão técnica e de atletas que estão envolvidos com o futebol americano masculino e com flag e outras modalidades, mas a intenção é formar uma comissão técnica talvez não exclusiva, mas majoritariamente composta com pessoas que já estão inseridas no núcleo do futebol americano feminino no Brasil. O Brasil tem esses polos, como tu mencionou, nas principais cidades, tanto no Centro-Oeste ou no Sudeste e em Curitiba, na região Sul. Apesar do futebol feminino ser jogado há pouco tempo, um pouco mais de 5 anos, o Full Pads Tackle, dá para acreditar que o Brasil já tem material humano suficiente, talento para se entrar num second tier nas Américas? Cara, eu acredito que dê sim, apesar de ser recente, né, vamos colocar a prática do futebol americano feminino full pads aqui no Brasil, a gente tem equipes com grande potencial tático e até mesmo com um grande material humano disponível. A gente consegue ver aí jogos entre os times de Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, com uma alta intensidade física, né? Um desenvolvimento tático e técnico avançado já. Então, apesar de ser recente, né, a prática, ela está caminhando muito rápido. A sua evolução está sendo constante e está sendo rápida, né? Então, isso faz com que a gente, de fato, entre como um second tier, assim, na IFAF América para essa competição e também para mostrar a força do futebol americano no Brasil, né? Porque, querendo ou não, apesar de ser em gêneros diferentes, o futebol americano ainda é o futebol americano. Então, isso mostra que a nossa evolução tática e técnica ela está acelerada se comparados com outras seleções no mundo e que a gente está começando a trabalhar muito bem o nosso material humano. Então, as equipes estão cada vez mais preparadas em sua preparação para o campeonato, né, e tudo mais. Então, ou seja, estão fazendo um bom condicionamento físico, estão buscando aprimorar mais, né, fisicamente seus atletas para que elas estejam, de fato, preparadas para disputar a competição nacional. E isso, por consequência, vai melhorando a aptidão física das nossas atletas e fazendo com que a gente entre assim, como um contender aí, para disputar pelo título aí na IFAF América. Até eu vou aproveitar essa última frase, essa última palavra em específico, contender. A organização em Honduras espera que não cheguem seleções nacionais dos Estados Unidos ou do México. E até uma jogadora aqui no Brasil, a Esther, que é quarterback no Curitiba Silverhawks, jogou
competições nos Estados Unidos e viu que o nível técnico e físico das americanas não está tão distante das brasileiras. Então dá para esperar, gerar uma expectativa que o Brasil, não que belisque o título, mas que chegue até as fases finais da competição? Eu acredito que sim, a nossa preparação vai ser para isso, sabe? A gente acredita muito no potencial das atletas aqui no Brasil, então a gente já tem acompanhado, né, fazendo levantamento desses atletas, dos principais destaques e tudo mais, buscado referências internacionais. A Esther é uma que participou de competições internacionais lá. Eu tenho conversado com outras comissões, principalmente técnicas, né? E técnicos também que fazem parte de equipes femininas, justamente para entender qual é a disparidade, né, entre as seleções americanas, seleções mexicanas, canadenses, e como que a gente vai trabalhar para diminuir esse gap. Então, eu acredito sim que nós vamos fortes. O Brasil ele tem um grande potencial de material humano para trabalhar frente à seleção feminina, e a gente vai entrar para tentar surpreender mesmo, entendeu? A gente quer mostrar que, foi o que eu falei anteriormente, que apesar de ser recente, a nossa evolução está acelerada. E então a gente quer mostrar para todo mundo que o Brasil ele é uma potência de futebol americano e que em pouco tempo a gente vai estar como contender e não somente no gênero feminino, mas em todos os outros gêneros. Legal, então para encaminhar para o final, acredito que a competição vai ser na capital, Tegucigalpa, que é a maior cidade lá de Honduras, e onde tem a logística, não, a estrutura para receber esse tipo de competição internacional. Digamos que todos os jogadores da comissão técnica do Brasil Onças partam de São Paulo, já que não tem voos direto para lá, normalmente tem escalas ou em São José ou na cidade do Panamá. Como captar um alto valor só na questão logística, já que acredito que todo mundo vai de avião e gire uma quantia de mais ou menos R$240 mil? Pois é, a primeira intenção é de buscar parceiros estratégicos para fazer com que diminua ou isente os custos para todo mundo que está envolvido com isso. Infelizmente, a gente está começando a caminhar em termos de gestão aqui no Brasil, então buscar essas parcerias pontuais e estratégicas para determinados eventos vão fazer com que esses custos sejam diminuídos e até mesmo isentados. O histórico aí de jogos de seleção no futebol americano no Brasil sempre foi de atletas se bancando e tudo mais, e a nossa intenção é fazer com que isso não ocorra mais, né? Fazer com que os atletas, eles de fato vão representar a seleção, representar a confederação e a seleção, sem precisar de investido do próprio bolso. Então, a intenção é buscar, assim, parceiros pontuais, patrocinadores pontuais para esse tipo de evento, ou até mesmo para a seleção, para que a delegação em si, né, não somente os atletas, mas os técnicos, fisioterapeutas, todo mundo que estiver envolvido, vá representar a seleção sem precisar de investir do próprio bolso. O ideal é que todos recebessem para isso. Infelizmente, a gente não está nesse patamar de futebol americano no Brasil ainda. A gente está trabalhando para chegar nele, né? Então, acredito que esses trabalhos de captação de recurso pontual vai ser o primeiro ponto para resolver isso. O segundo que a gente está começando a trabalhar primeiro, entrar em conformidade com tudo que a lei pede, mas também trabalhar à frente com o poder público. Então, a gente está trabalhando aí, fazendo projetos de lei de incentivo, justamente para tentar captar para essas disputas de competições internacionais. A gente já está com uma abertura muito legal, a gente teve uma audiência pública na Câmara justamente para começar a debater sobre esses pontos. Então, a gente está cobrando a abertura da frente parlamentar que vai tratar sobre futebol americano no Brasil. Então, a abertura com o poder público está legal. A gente só tem que acabar de resolver as pendências, né, para entrar em conformidade com tudo que a lei pede, para ter condições de receber esse tipo de repasse. Então, ou seja, a gente está trabalhando nas duas frentes, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, para que os atletas, que a delegação de fato não tenha nenhum custo
envolvido para a representação dessas competições. Tá certo, então, eu quero agradecer esse teu tempo aí, que eu sei que está muito precioso e ainda tem outras reuniões para tratar a respeito da confederação. Eu quero desejar boa sorte na gestão, uma ótima gestão e torcer aí pela realização dessa viagem do Brasil Onça Feminina a Honduras e trazer, quem sabe, um título, torcer para isso e deixar os brasileiros um dia mais felizes de celebrar o futebol feminino nacional. Com certeza. Estamos juntos, Riva. Obrigado e parabéns pelo trabalho que tem executado aí frente ao jornalismo esportivo no Brasil.